Alô? É melhor abrir aí, hein? Tem umas ideias aqui interessantes sobre a internet, hein? É melhor abrir aí, hein? Alô? Atenção para o top de 5 segundos. Bem-vindo ao segundo programa Mundo 2.0. Neste programa continuaremos a entrevista com nossa engenheira artista engenheira Marta Gabriel, que falará sobre dois assuntos interessantes: o futuro das buscas e o que mais irrita Marta Gabriel na internet. Faremos também uma avaliação da pesquisa da Deloitte sobre mídias sociais. E, por fim, responderemos mais um tuiteiro de plantão. Espero que goste e volte. Mundo 2.0. A Deloitte, empresa de consultoria, lançou no início do ano de 2010 uma pesquisa mídias sociais nas empresas, o relacionamento online com o mercado, que acho que podemos dizer que foi uma das coisas mais importantes que tive acesso este ano sobre a internet. Essa pesquisa tem o mérito de fazer um levantamento com várias empresas sobre o assunto e chega à conclusão que os resultados da pesquisa demonstram que as empresas brasileiras pouco utilizam as mídias sociais como um pilar estratégico para seus negócios. O que é interessante da pesquisa é que fica caracterizado com ela que as empresas estão no modismo. Elas não estão se reestruturando, elas não estão se reavaliando, elas estão apenas seguindo seus concorrentes, preocupadas com o que está acontecendo, mas não estão aprofundando a discussão sobre o significado da internet para o mundo moderno. A pesquisa é bastante relevante porque dá um quadro geral sobre o assunto. Porém, o que me chamou a atenção na pesquisa, que é um problema recorrente, é a própria Deloitte considerar que existe um local chamado mídias sociais em que as empresas devem entrar e ter as suas estratégias. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma mudança de ambiente informacional, que passaremos a lidar com ele daqui para o futuro. Então, a correção que eu faria seria: nós não estamos entrando num local mídias sociais. Nós estamos mudando, a juventude está começando a ter uma nova maneira de se relacionar com a informação através dessas mídias sociais. Ou seja, não é um local, mas um tempo. Quando se fala em mídias sociais, nós estamos falando de futuro, entrando no futuro. E o que se caracteriza nessa pesquisa é que as empresas brasileiras, e talvez até lá fora também, não estão se preparando para a guinada e a chegada de um novo ambiente informacional que irá mudar a nossa civilização e não tem estrutura, estratégia, reflexão e conhecimento do que será esse futuro. É isso. Muito obrigado. Se você quiser mais detalhes, pode acessar o nosso áudio com a avaliação completa, página a página da pesquisa. Marta, qual será o futuro da busca? É que a gente tenha cada vez mais buscas personalizadas na tentativa de que os resultados sejam cada vez mais relevantes para cada pessoa especificamente, e a busca semântica, que a busca semântica ela leva em consideração não apenas a palavra que você está buscando, mas o contexto todo em volta dessa palavra, né? Então, por exemplo, hoje já está sendo introduzido no Google, o mesmo Bing, a gente já tem alguns buscadores semânticos como o Wolfram Alpha, mas ainda é um grau menor porque você depende de inteligência do processo para entender os cenários. Então, só para dar um exemplo de individualização. Hoje, se 3 pessoas fizerem busca no Google pela mesma palavra-chave, provavelmente elas vão receber resultados diferentes. O Google hoje, em função do que você tem de histórico de navegação, cliques em banners, buscas que você faz, ele vai entendendo melhor o contexto que você está, no que você está interessado, e ele procura ajustar esses resultados para você.
Além disso, no final da página, quando você faz a busca, ele já começa a te dar resultados que são possibilidades que você gostaria de continuar navegando. Por exemplo, se você vai para Londres, você está buscando, por exemplo, London Eye, que é a roda gigante lá em Londres, né? Quando você faz uma busca sobre isso, e você já buscou hotel, você buscou algumas coisas, na sequência, lá embaixo, o Google te dá dicas ou te dá links pensando que você possa estar interessado em outras coisas que estão naquela mesma área, no South Bank em London, como o aquário, como qualquer outra atração que a gente tem ali. Então, isso é personalização tentando entender o significado. Se a gente for comparar a busca hoje com a busca semântica, que é o que a gente espera que aconteça no futuro, ela entendendo o seu contexto, vou dar um exemplo de um restaurante, por exemplo. Se eu quiser hoje procurar um restaurante de comida japonesa em Curitiba, eu tenho que escrever todas essas palavras-chave, né? Então, restaurante, culinária japonesa, Curitiba, eventualmente até o bairro que eu estou. Se eu fizer isso na busca semântica, um buscador semântico, basta escrever qual é o melhor restaurante para mim. E ele responde baseado no que ele sabe que eu gosto de comida japonesa, ele sabe que eu estou em Curitiba, e aí ele me oferece a melhor opção dentro desse contexto. Então, a semântica tem significado, que é isso que a semântica é. E a gente está tendendo a cada vez mais ir para esse caminho. Então, o futuro seria personalizar para cada um ter o seu resultado mais relevante e incluindo esse significado maior. Você está com algum problema para entender as redes sociais? Você precisa de um apoio para montar uma estratégia que gere valor para você e sua organização, utilizando a internet? Oferecemos consultoria estratégica na internet, grupos de estudos online e presencial, palestras, treinamentos e coaching, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Obrigado. Fabiana, você pergunta: como trabalhar de forma colaborativa dentro das organizações? A ideia hoje é que nós estamos trabalhando internamente num processo de elaboração. As empresas, da maneira que se estruturaram, estão trabalhando de uma forma muito segmentada em nichos, né, em que as empresas não estão colaborando. A ideia da palavra colaboração é colaborar, trabalhar junto. Então não deveria, de certa forma, haver uma contradição entre trabalho e colaboração, né? Quer dizer, então nós estamos resgatando a ideia resgatando o conceito da colaboração, para que essa colaboração possa ser feita independente da divisão interna das instituições, né, em que cada um faz o que acha que tem que fazer, sem a sinergia fundamental que as organizações precisam. Isso é uma mudança, é uma passagem dentro da estrutura da organização, e isso faz com que a gente tenha que rever diversos aspectos organizacionais e de gestão, né, em que a gente tem que flexibilizar as cadeias produtivas para que elas possam criar sinergia e poder gerar, né, mais velocidade, né, nas mudanças e nos acertos que precisam ser feitos. Espero que tenha respondido. Muito obrigado. Marta, o que mais te irrita na internet brasileira? Bom, o que mais me irrita, não só na internet brasileira, mas no geral, é as pessoas utilizarem a internet, as redes sociais, da forma que a gente tem hoje, que é muito rápido e todo mundo muito conectado, sem levar em conta a ética. Então hoje a gente vê no Twitter, por exemplo, as pessoas utilizando fail, que é aquela hashtag dizendo que alguma coisa falhou quando você não gostou de algo, mas muitas vezes as pessoas utilizam isso sem ter nenhuma base concreta para estar acusando
um outro sobre algo que ele está falando. Ou, eventualmente, as pessoas utilizam isso sem antes terem conversado com outra parte. Então, ética é justamente o que regula as relações humanas. Se você não tem ética, se você não pensa em ética no ambiente digital, a chance de ter mal entendido ou de causar prejuízos para as outras pessoas é muito grande. Então, quando eu vejo acontecer isso, eu fico realmente bastante chateada e eu acho que o fail ou qualquer tipo de reclamação no ambiente online é válido, é uma ferramenta válida e legítima quando você já tentou todas as formas de conversar com a outra parte, já tentou resolver, e aí você está expondo um problema que não tem outra forma de resolver, mas por qualquer coisa as pessoas acabam dando fail e isso me afeta bastante. Eu acredito também que as pessoas já aprenderam que a internet dá voz a elas, a gente aprendeu a ter voz 2.0, mas eu acho que está faltando aprender o ouvir 2.0, que é você saber quem que está falando o quê, ao que a gente pode dar ouvidos ou não. A gente estava acostumado com o processo de mídia de massa, onde quem falava tinha algum tipo de validação automática por estar falando numa grande emissora, um veículo de comunicação, e agora todo mundo fala. Mas todo mundo falar não significa que tudo que é falado é verdade. Então, o que eu mais gostaria de ver é as pessoas pensando um pouquinho mais na ética, se cada coisa que você fala não pode estar afetando consideravelmente a vida do outro, e quando realmente aquilo for um instrumento válido, que você utilize. Eu tenho um artigo, quem puder depois dar uma olhadinha, eu acho que é bastante interessante, que eu escrevi baseado nisso mesmo, pensando sobre a ética, que é quem com feio fere, com feio poderá ser ferido. O que você tuita, o que você escreve nas redes sociais, fala muito sobre você. Vagabundo agora já quer aprontar com esses tais de tweet, Facebook, LinkedIn, Orkuts, no horário do expediente. Que é isso? Na hora da labuta, tá tudo virando de cabeça para baixo. Tem condição, não tem condição. Em vez de ficar jogando as paciências, conversando com as namoradas, mexendo no computador ali, naquela parada ali daqueles programas de desenho. Tá todo mundo agora querendo essas tais de rede social. Isso não vai dar certo. Pode escrever aí que não vai dar certo, não vai dar certo.